Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Vamos lá para mais um dia de correção. A gente está dando continuidade aí à semana do meio ambiente. Hoje a proposta da nossa atividade foi então fazer a plantação de um pezinho de tomate. Para quem ainda não fez, vou explicar novamente. Olha, basicamente vocês irão pegar uma vasilha, pode ser inclusive uma vasilha de margarina, qualquer outra vasilha plástica que vocês tenham em casa. Pega então essa vasilha, faz furinhos então embaixo, porque precisa para que a quantidade de água que vocês forem jogando, a terra ela não absorve tudo, inclusive não faz tão bem a planta, ela vai absorver o que for necessário para ela, então precisa liberar o restante da água, por isso que é importante colocar então os furinhos. Aí coloca então um pouco de terra do quintal, qualquer terra que vocês tiverem aí na região, de preferência uma terra bastante escura, porque quanto mais escura, melhor nutrientes ela tem. E aí, então, pede um adulto para retirar, então, a polpa do tomate, aquela parte onde tem as sementes, pega, então, essa polpa, coloca na terra e, então, joga a terra por cima, tá certo? Em seguida, molhe, então, essa terra. E aí, em torno de 7 dias, vocês vão ter esse resultado aqui, que essa é a plantinha da Pro. Aí, tira a foto, envia para a Pro, que a Pro vai amar ver aí a plantação de vocês, tá certo? A hortinha. Então, essa é a proposta da nossa atividade de hoje, de educação ambiental. É importante a gente pensar que essa atividade, ela está envolvida também na questão da nossa saúde. Quando a gente faz utilização de alimentos saudáveis, de alimentos que fazem bem à nossa saúde, que não tem agrotóxicos, que são aquelas substâncias que quem planta esse tipo de produto, eles colocam para que eles, então, cresçam em uma velocidade maior, tenham uma coloração diferenciada. Então, tudo isso faz com que esse agrotóxico que é inserido nesses alimentos, eles tragam malefícios para a nossa saúde. Então, quando a gente faz a plantação de uma horta, de um coentro, de um tomate, do que a gente puder fazer em casa, vai estar contribuindo para a nossa saúde, porque a gente vai estar se alimentando de algo que é extremamente natural, que não tem qualquer outra substância além da própria semente, tá certo? Então, isso é extremamente importante a gente fazer, criar a cultura, então, de ter hortas dentro de casa, de ter plantas dentro de casa, pois trazem bem à nossa saúde. A gente já viu diversos benefícios, como diminuição do estresse, traz uma decoração para o ambiente, faz com que a absorção dos gases carbono, eles fazem esse trabalho aí dentro de casa, então é extremamente importante a gente fazer esse tipo de trabalho. Então, quem puder, né, faz essa plantação, vai tirando foto do próprio, vai amar aí ver esse trabalho de vocês, tá certo? Vamos lá. Vou fazer aqui a correção logo da atividade de ciências, e aí vai falar um pouquinho também desse processo da fotossíntese, tá certo? Então, aqui, a gente viu aí a questão do fator que as plantas, elas podem trazer prejuízos a um determinado tipo de pessoas, que nesse caso são aquelas alérgicas, então que tem sinusite, rinite ou qualquer outro tipo de alergia, possa ser que as plantas, elas não sejam tão bem. Então, aí tem que procurar um médico, ver se existem plantas que são específicas para esse tipo de pessoas. Então, aqui, ó, tá pedindo para a gente conversar entre a gente, indicar se uma pessoa dissesse que dorme com plantas no quarto, se é prejudicial. Então, a gente já sabe que não é prejudicial, que ela é, sim, importante, ela traz, então, a maior quantidade de oxigênio para o nosso ambiente, porém, pode trazer algum tipo de prejuízo a quem tem alergia, tá certo? Aqui. Quando a planta ela realiza o processo de fotossíntese durante o dia, tá certo? E a respiração ela faz tanto durante o dia quanto à noite, combinado? Aqui, você tem plantas no quarto, isso aí já é uma questão individual. Eu tenho plantas no quarto, tenho caquinhos no quarto, inclusive fazem muito bem para mim. Tenho animais também que dormem comigo. Aqui é para vocês fazerem o desenho também, que é uma resposta individual, tá certo? Então, vamos lá para a atividade português. Em português, tem algumas questões aí que é referente ao fato da questão dos mensageiros. Antigamente, se utilizavam outros recursos
para se levar, então, a mensagem. A gente viu, então, que tinha o pombo-correio, ele, então, era utilizado para transportar um tipo de mensagem de um local para outro. E aí a gente se pergunta, mas como é que ele sabia para onde é que ele iria entregar? Aí, nesse texto, ele vai dizer que é um mecanismo natural deles. Então, eles têm um local determinado onde eles retornam à casa deles. Então, na verdade, essa mensagem que ele leva até a casa dele. Só que quem vai pegar essa mensagem já sabe que ele vai chegar até esse determinado lugar e vai, então, fazer uso dessa mensagem. Então, na verdade, o processo ele ocorre dessa forma. Aí a gente tem também, há 400 mil anos atrás, os mensageiros, que eram, então, os responsáveis por enviar mensagens a uma determinada pessoa. Esses mensageiros, então, eles eram como se fossem os atuais correios, né? Só que diferente, eles utilizavam o cavalo como seu meio de transporte, e fora que ele fazia esse percursos mais longos, né? Então é isso. E aí, por último, a gente viu esse texto aqui que fala sobre os tambores africanos, que aí eles transmitiam, então, mensagens através de códigos de transmissão. Então, como é que deve acontecer isso? Então, a partir de uma certa batida do toque do tambor, quem estava em uma outra determinada região conseguia, então, detectar, através daquele som transmitido, o que aquela pessoa que estava transmitindo aquela mensagem queria falar. Então, eram essas formas, então, de transmissão das mensagens através desses recursos aí, o pombo-correio, o mensageiro e os tambores. Então, os 3 tipos de formas de comunicação, então, foram essas aí, que é a pergunta da primeira questão. Aí ele é transportado no seu lugar de origem até o certo ponto de partida, de onde saberá como retornar para sua casa. Isso aqui, então, é a pergunta referente ao pombo-correio. Já o mensageiro, a mensagem era escrita em um papel, era transportada por um mensageiro que levava até o lugar onde a pessoa seria informada sobre aquele determinado assunto. E já os tambores africanos, eles transmitem, então, códigos precisos para a transmissão de mensagem à distância. E aí a quinta questão está perguntando qual a que mais vocês gostaram, que aí é uma resposta também pessoal, tá certo? Então, por hoje é só, pessoal. Deixo um beijo a vocês. Quinta-feira é feriado, então a gente só vai se encontrar agora na sexta-feira com a aula de História e de Educação em Direitos Humanos, tá certo? Beijo a todos, bom descanso. A gente se encontra até mais.